Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, para tratar de literatura, já estava com saudade depois de uma sequência de muitos vídeos a respeito de lendas amazônicas, por conta de agosto ser o mês do folclore, de volta ao trabalho com a literatura, que é uma outra paixão. A minha formação toda é em literatura. Vocês que já estão habituados a passear aqui no canal sabem disso. Se você está chegando aqui a primeira vez, o nosso trabalho gira em torno de dois grandes recortes: cultura e arte. Então, você está convidado a se inscrever, se tiver interesse em literatura, em lendas amazônicas, em mitologia, enfim, o estudo sério voltado para esses recortes. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do meu trabalho, a respeito da minha formação, na descrição do canal essas informações estão dispostas de modo até detalhado. Tem muitos dados a meu respeito, mas eu gosto mesmo de me definir como um leitor, gente. E nesse trabalho de ser um leitor profissional, a gente é sempre agraciado pela dádiva de estar sempre aprendendo coisa nova. E para esse vídeo, eu vou trazer uma coisa nova, nova para mim, e que eu gostaria de partilhar com vocês, por isso peço para que vocês me acompanhem até o final do vídeo. Essa novidade é um pequeno conto do Mia Couto, esse escritor que está aí atrás, né? É moçambicano, já dispensa apresentações, muito conhecido no Brasil, e eu só o conhecia de referência, né? Ainda não havia lido nenhum livro dele, e nesta última semana eu tive assim o prazer de ser presenteado por uma amiga, minha ex-professora Sônia Malcher, que depois de assistir ao vídeo sobre a Maria Lúcia Medeiros, resolveu me presentear com a coleção dos livros da Maria Lúcia e de carona vieram outros livros, dentre os quais esse livro do Mia Couto, né, que eu tenho aqui em mãos. Eu coloquei atrás a imagem, né, para complementar. Na berma de nenhuma estrada e outros contos. Mas não é esse conto que dá título ao livro que eu vou analisar um outro, que se intitula, vejam a provocação do título, né? Prostituição auditiva. Foi um conto que me pescou de imediato, gente. E eu vou dedicar essa aula de hoje à minha amiga, minha ex-professora, eterna professora, né? Sônia Malcher, com o agradecimento pelo presente e por tudo que ela proporcionou na minha formação, né? A nossa história é de apreço, de admiração, de amizade mútua, e já tem um bom tempinho, né, gente? Então, professora Sônia Malcher, um grande abraço para a senhora. Essa aula vai para todo mundo, mas dedicada à senhora. Vocês já sabem como é que funciona o procedimento aqui. Eu gosto de andar sempre acompanhado, e essa companhia é a de vocês. Só lembrando, gente, reforçando, na verdade, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações, deixar sempre seu comentário, dar aquela curtida, enfim, aquilo que todo mundo aqui no YouTube pede para que as pessoas façam, mas peço que vocês façam isso somente se realmente tiverem interesse em acompanhar o trabalho por aqui. Se você é meu ex-aluno, se você é meu leitor, conhece o meu trabalho, vai ser um prazer ter a sua companhia por aqui. Vou compartilhar a imagem, gente, para a gente passear junto. Esse é o início do conto, gente, com o título. Obviamente, já disse a vocês várias vezes aqui, em inúmeros vídeos, na verdade, que o primeiro ponto de contato entre o leitor e o texto é o título. E esse título me chamou a atenção sobremaneira, gente, porque conjuga duas coisas que são do meu interesse. O estudo da prostituição na literatura tem sido uma constante ao longo da minha formação. Na verdade, o estudo da mulher em suas várias facetas, e a prostituição é uma recorrente, né? Então, já foi um dado que me chamou muito a atenção, e auditiva, não muito menos, né? Todo o meu exercício de leitura passa pelo crivo da minha audição.
Mesmo que eu leia em voz baixa, eu escuto vozes, gente. É um trabalho quase esquizofrênico, né? É bartesiano isso, viu, gente? É de perceber as múltiplas vozes que emanam desse texto ou de qualquer outro texto. Por isso, Barthes classificava o texto como texto plural. E aqui nós temos um texto muito plural, e o que eu vou mostrar é essa pluralidade que emana dele. Eu escolhi apresentar essa aula sobre o Mia Couto sem ter estendido tanto o meu estudo em torno desse texto, ou em torno da obra dele como um todo, para vocês sentirem como é que um texto me afeta. Viu? Eu não preciso ter tanta intimidade com ele para dizer algo a respeito, e isso se deve, obviamente, à experiência que eu já carrego como leitor, né? Mas, certamente, na medida em que as leituras sucessivas forem acontecendo, eu vou descobrindo muito mais coisas, né? Mas eu já fiz muito preâmbulo, né? No outro dia, num grupo do Facebook, eu compartilhei uma publicação, uma pessoa fez um comentário assim, me chamou a atenção também. Ela disse que gostou do conteúdo, mas achou a exposição muito prolixa. Gente, isso é uma aula, né? Então, passear por recortes paralelos é da natureza das aulas. Mas vamos, né? Prostituição auditiva. O português gostava era de ouvir as pronúncias dela. Já começamos com um recorte em que há a exposição de duas figuras, o português e ela, que aparece ali no dela. E o objeto desse gostar dele, né? Que era exatamente ouvir a forma da mulher falar, o conteúdo da exposição da mulher não era bem a questão, mas era a pronúncia, era o jeito de falar, tá certo? E a primeira linha do texto já remete a um dos elementos do título, a auditiva. Ele gostava de ouvir. Pagava notas só para a ficar escutando a noite inteira, né? Notas, evidentemente, é dinheiro, né? Mariana, descobrimos a identidade dessa personagem que até então se identificava por meio de pronomes ela, embutida no dela, e a, para a ficar, tá? E aí aparece o nome dela. Mariana não tinha que fazer mais nada, só devagar, devagar, sem sexo, sem nexo. Aquilo que eu comentei anteriormente não era o conteúdo do que ela dizia, era a forma de dizer. Daí sem nexo. E sem sexo, gente, é porque tudo que ele queria era ouvir aquela mulher, a Mariana, que obviamente, se você atentar bem para o título, prostituição, já sabe que ela é uma prostituta, né? Ou já presume. É muito engraçada a escolha desse nome, né? Mariana, que remete a Maria, que é um símbolo de sacralidade, de castidade feminina, e ela traz esse nome, né? A Mariana. Lembra muito, vejam, as vozes que emanam no texto, né? O meu trabalho todo é com literatura comparada, gente. Então, tudo aquilo que eu trago na minha caixinha de ferramentas, eu utilizo na hora de ler um texto literário. Então, essa Mariana tem um nome irônico, né? Tal como uma prostituta famosa de um ciclo de romances, aliás, do primeiro romance do ciclo do Extremo Norte, do Dalcídio Jurandir. Ela se chama Felícia. Felícia. Ela era uma prostituta sifilítica, gente. Então, tudo nela gira em torno da tristeza, da decrepitude. E ela aparece com esse nome, Felícia, né? Até brincando no outro dia com um amigo, eu disse que ela deveria ser uma tristícia, não Felícia, né? Mas vamos lá. O Tuga, aí aqui é uma forma certamente coloquial de se referir ao português, né? No Brasil é Portuga, né? Lá em Moçambique, Tuga deve ser uma gíria bem recorrente, né? O Tuga, militar até os botões, só queria que a prostituta falasse. E aí nós temos todas as cartas na mesa, por uma perspectiva
freudiana, a gente pode considerar que os ouvidos são uma zona erógena, né? Uma zona do prazer, e que essa zona erógena pode ser provocada de duas formas, né? A literatura é todo um painel das perversões humanas, né? Quando um personagem toca com a boca a orelha do seu par, isso causa sensações de extremo prazer. E aqui chama muito a atenção o fato de que essa orelha, esse ouvido é tocado de modo metafórico, é tocado por meio de palavras. No Haroldo Maranhão, num conto que eu não analisei aqui, também não vou analisar, porque é um tanto quanto pesado, né? Em termos de linguagem, mas muito complexo, muito interessante. É só porque aqui há uma série de restrições em relação ao linguajar, né? Uma personagem feminina chamada Elisa. O nome do conto é Palavras Mágicas, está lá no livro Jogos Infantis, do Haroldo Maranhão. Vocês podem conhecer um pouquinho desse livro a partir de alguns vídeos que já estão aqui. E ela diz palavrão, né? Uns palavrões assim, um palavrão em particular no ouvido dele. E ele diz o seguinte, que as palavras são guindastes, que levantam um cartuchinho de carne, né? Que é o pênis, né? Provoca uma ereção. As palavras provocam ereção. Então vejam que há todo um universo que conduz à percepção de que a palavra é uma fonte de prazer e que ela massageia as orelhas, os ouvidos de quem gosta de ter esse tipo de experiência, né? Mas vamos adiante. Ele só gostava que ela falasse a prostituta. Finalmente, a profissão já, ela tudo no primeiro parágrafo já está bem definido, né? Ao cliente, a prostituta, o que ele gostaria que ela servisse, mas falar o quê? A primeira noite ainda a moça perguntou. Aqui é uma certa ironia, né, na expressão moça, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu não sei, talvez conversando com o Mia Couto ele desse uma clareada em relação a isso, né? Mas eu desconfio, como tem ironia lá no Mariana, certamente esse moça, aqui no Brasil pelo menos, né? E eu estou falando assim da minha expectativa como leitor, um leitor que é localizado num espaço, num tempo. Então, esse moça me conduziria a pensar numa ironia, né? Moça, para se referir a uma prostituta, né? A moça perguntou. Depois, entendeu que ele gostava era de nenhumices. É uma expressão que deve ser muito recorrente lá. Era de bobagens, né? Bom, enfim, né? Simples perfume de sílabas. Quando eu li essa expressão, gente, perfume de sílabas, aí eu percebi uma coisa que eu confirmei lendo outras passagens do livro, né? Que há nessa narrativa no conjunto, né, do Mia Couto, muitos elementos poéticos, gente. É uma prosa poética em inúmeras passagens e eu adorei esse perfil do trabalho dele. O homem estaria ali por livre ou não espontânea vontade? Enfim, coisa de branco. Aí aqui, vejam, português, branco. Ele utiliza um recurso bem interessante, gente, para pontuar o discurso direto. Ele lança a mão do itálico. E assim, não fica marcando o tempo inteiro, dizendo quem é que falou isso, quem é que falou aquilo. Né? Então, ele faz uma aposta bem perigosa, mas é uma aposta que ele ganhou, viu? Dificilmente o Mia Couto vai me ouvir nessa fala, né? Mas se eu falasse com ele, eu diria que ele apostou alto e ganhou, no sentido de apostar que o leitor o acompanharia, e de fato, o leitor o acompanha, não por conta exclusivamente da perspicácia do leitor, mas por conta da característica do texto, que carrega o leitor para dentro da história. Vamos lá. Vocês, as pretas, vejam o contraponto. Ele, o branco, é coisa de branco, e ela, pertencente à categoria das pretas. Vocês, as pretas, não são como as nossas mulheres são as brancas, né? Como não somos? Vocês falam com o sangue. Isso aqui é de uma força, gente. Mariana ainda insistiu na moriscar
remexendo as carnes, toda ela oferecível. Mas ele nada. Ficava quieto, só os olhos desembarcavam no corpo dela. Vejam aqui mais uma zona de prazer, né? Mais uma zona erógena, os olhos. Até aqui, gente, se nós podemos considerar que todo o corpo é potencialmente erógeno, potencialmente fonte de prazer, nós temos até aqui duas zonas erógenas exploradas, né? Os ouvidos e a audição, né? E a visão, são dois sentidos. E, no caso específico desse texto, tanto a visão quanto a audição se caracterizam pelo mesmo aspecto. Eles não precisam ter acesso ao objeto, não precisam tocar o objeto para se saciar. Você não precisa ver, não tira pedaço, não é o que diz o ditado popular? Você não precisa tocar para ver, tá certo? Você não precisa tocar para ouvir. Então, até aqui há um distanciamento entre o branco e a preta. A prostituta até se ofendia com aquela inactuância do macho. Porque o ofício dela era servir com o corpo, não com o verbo, né? Era com a carne, não com o verbo. Seria porque ela não apresentava tatuagens, como os homens de sua raça requeriam? Aí aqui deve ser um aspecto cultural, porque em seguida o narrador comenta: mulher sem riscos na flor da pele é mulher escorregadiça. Esse é o mandamento da tradição, mas parece não era. Aqui, como eu disse, deve ser um dado cultural ou um recorte. É muito específico, né, gente? É ler, também prescinde de um conhecimento do contexto, né? E isso, sinceramente, me falta, mas, como eu disse a vocês a princípio, isso aqui é um experimento para partilhar com vocês as provocações que o texto suscita. E aí vocês fiquem à vontade para acrescentar nos comentários as lacunas que ficarem dessa exposição, né? Eu selecionei esse texto para a gente fazer realmente uma interação, no sentido de que a minha leitura, somada às observações das senhoras e dos senhores, pode chegar a um lugar muito mais distante. Então vamos lá. É escusado, Mariana, eu não toco em preta. Fui educado assim. Aí aqui a gente tem uma educação racista, né? Branco é branco, preto é preto, né? Ao menos me espalhe um creme, mesungo. Um creme? É que nós, pretas, secamos mais que lagartos. É nossa raça assim. Me esfregue um creme, me faça um favor. Então, aqui era um outro sentido que deveria ser experimentado, que é o tato, mas ele recusava. Nem pele, nem óleo. Alergia a gorduras justificava já em antecipado arrepio. Ela, então, a si mesma se besuntava. Lembram do fetiche de olhar? O prazer de ver? Demorava os finos dedos nas intimidades. Isso aqui achei lindo, gente. Escorria a sensualidade pelas reentrâncias, intimidades, né? Para falar das partes mais recônditas do corpo, né? Muito bonito isso aqui. Depois, já bem abrilhantinada, ela se rebolinava à frente do militar lusitano. Aqui, bom, tem a profissão dele, né? Ainda você não me quer? Negativo. Mariana já sem fogo. Esse fogo é uma recorrência, gente, na história da literatura, na história da cultura, como uma alusão à sexualidade, né? O fogo é um elemento muito erotizante. O Bachelard fala em fogo sexualizado, né? Na leitura freudiana também o fogo tem esse mesmo recorte, né? O fogo está sempre ereto, né?
Mariana, já sem fogo, deitava em esteira e palavreava sem fim. No colchão rasteiro, o Portuga, olha, Tuga antes, agora Portuga, adormecia. Ela ainda ficava falando por um tempo, até se certificar de que ele descera às profundezas, né? De que ele dormira. Aqui é o seguinte, gente, observem que a palavra dela é que exerce sobre ele um encantamento até aqui, né? E ela pode falar ali a perder de vista, né? Horas depois, ele se apressava a sair, pagava os variáveis honorários, ela armafanhava os dinheiros no sutiã, né? Já sabia o seguinte: antes de sair, o branco lhe pedia para cheirar as notas. Tomava-as como se fossem delicadas flores e nelas aspirava fundamente o cheiro de suor dela. Gente, aqui mais um sentido afetado. Nós já tivemos a audição, a visão e aqui o olfato. É um passeio pelos sentidos esse pequeno conto. E a comparação com as flores, gente, né? E o cheiro do suor da mulher negra, né? Depois tocava as notas e dizia: eu transpiro para as ter, tu tens-las transpiradas. Né? Bonito isso. Vocês já perceberam que fiquei encantado com o texto do Mia Couto, né? Ela sorria sem entender o repuxado português. Quem sabe era uma simples lusofolia, uma palavra muito diferente, né? Lusofolia, um fetiche português, né? Uma loucura portuguesa, né? Folie é loucura, né? E luso é português, né? Ao despedir-se, a mulher sempre insistia em lhe perguntar o nome, apelido de sua existência, mas ele suavemente se desleixava. Nunca, nem jamais. Gente, 3 recortes negativos. Nunca, nem e jamais. Por que essa negação de dizer o nome? Nomear, gente, é dominar. Então, ele não queria perder o domínio da situação. Meu nome não interessa, não te interessa. Ele não queria, não podia, não devia. Olhem só esses 3 recortes, gente. Não querer, não poder e não dever, né? Branco que frequenta as negras não leva sobrenome. É um soldado, ponto final. E colocando um dedo ríspido sobre os lábios de Mariana, chegou mesmo a ameaçar que nunca mais ela se atrevesse a querer saber da identidade dele. Ele era apenas, como aconteceu até aqui, um sujeito identificado de modo genérico, né? Era o português, era o soldado, era o militar, era o Portuga, era o Tuga, enfim. Até que certa noite, olha essa expressão para marcar um revés na história, né? Até que certa noite a prostituta se apresentou afônica, enguiçada nas cordas. Hoje não tenho palavra para lhe dar, soldado. Foi murmúrio único. Ele ia ali por conta de receber as palavras, mas nesse dia a situação foi bem diferente. Ele se sentou, sentiu antecipada a carência da voz dela. Nunca concebeu que a falta desse reconforto lhe viesse a doer tanto. Olhou para Mariana, estranhando. Canoa se inventou antes do rio? O militar se aprontou em serviço de cozinha. Ele foi para a cozinha, né? E instantaneou um chá desses curadouros de gargantas. Mariana se consolou mais com o gesto dele que com o remédio. Achou bacana, né? Rodou a chávena de alumínio enquanto olhava para nada. É que bateram em Helena, mataram ela. Aí aqui, gente, claro, o contexto do prostíbulo é um contexto carregado de violência, né? Carregado de perigos. E a ameaça do português já havia dado a sugestão da possibilidade de uma agressão, né? Mas não passou disso.
muito diferente do caso da Helena, que foi espancada e morta. Quem é essa Helena? Era uma outra colega, né, para não dizer outra suspensão, né? As reticências. Vou tomar uma parte do discurso anterior. Ela não queria, não podia, não devia dizer que era uma prostituta ou coisa assim, né? Era um desrespeito à memória da morta. Por isso ela utilizou a expressão colega. Era uma outra colega. Ela dobrou as costas, chorando. O militar se sentou por trás dela e lhe falou. Falou com voz de mar. Suas palavras eram vagas que nunca encontraram praia. E contou-lhe da sua tristeza. Sim, ele também sabia o que era ver morrer um colega. E se perguntava, tal como ela, que faço eu no meio disto tudo? Esta guerra, de quem é esta guerra? Aqui, provavelmente, gente, é uma alusão à guerra de independência de Moçambique, né? Certamente, se você tiver mais informações aí, pode deixar nos comentários, será muito bem-vindo. A prostituta deu por ele limpando o rosto na manga. Uma furtiva tristeza, véspera de lágrima. Que imagem linda, gente, véspera de lágrima, o prenúncio de lágrima, né? Entendeu tocar-lhe o cabelo. Esse cabelo fino que faz com que os brancos aparentem bonecos de brincar. Mas já o português pegava a caixinha de creme. Deixa, eu te esfrego, Mariana. Finalmente, o sentido do tato vai se satisfazer. Não num recorte autoerótico, como acontece quando ela mesma passa o creme, né? Se besunta toda e, e se masturba, né? O tema da masturbação é super sutil ali, né? Ela sobrancelhou uma surpresa. Ele aceitava tocar-lhe? Olhem com a exclamação e a interrogação, né? Voltou a sentar, oferecendo as costas. A mão dele sonhou, divagando e devagarosa. Já é a segunda vez que ele faz esse jogo sonoro, né? E semântico também. Devagar e devagar, né? É muito bacana isso. É mais um lance de experimentação de linguagem, de jogo, né? Vocês sabem que eu sou bartesiano, isso fica muito patente no meu discurso e no meu procedimento. E então esses jogos de linguagem me chamam muita atenção, são um deleite para mim, né? Os dedos recheados de óleo pareciam chuvas correndo sobre água. Outra cena poética demais. Mariana sentia o aconchego dele. E eles, muito ambos, aconteceram-se. Foi um acontecimento mútuo, né? Um complementando o outro. O soldado escutou pela primeira vez o sotaque do corpo dela. Vejam, o contraponto inteiro no livro é verbo, é a fala, e carne, né? O verbo que se fez carne, a carne que se faz verbo aqui, enfim, está tudo muito entrecruzado, né? E observem que, finalmente, esse corpo que fala foi sentido por ele. Porque o sotaque, né, gente? O sotaque é algo muito particular de determinado lugar. Então, ele, português, sujeito de fora, sentir o sotaque daquele corpo era finalmente ter experimentado uma mulher negra. Lembram que ele disse anteriormente que era uma questão de educação. Eles não tinham, não saía com mulher negra, né? Ele queria só ouvir. O mundo a perder de vista, o rio perdendo as margens. No final, bem no fim de tudo, ele se estendeu na esteira e, olhando para além do teto, disse: Sou Raimundo, o Major Raimundo. Nomear é dominar. Entregar a sua identidade é se deixar dominar, gente. Sou Raimundo. E aí, claro, não é qualquer Raimundo, é o Major Raimundo, né? Minha gente, esse foi o pequeno experimento com o conto Prostituição Auditiva, do Mia Couto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esquecer de se inscrever no canal. Quem ainda não se inscreveu, ativar as notificações, deixar o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, dar uma curtida aí. Se não gostou, também pode descurtir,
Fica a recomendação para que as senhoras e os senhores leiam o restante dos textos que compõem o livro. São, deixa eu ver, 38, eu acho. Deixa eu ver se estão numerados. Não estão numerados, mas são mais de 30. 37, 38, uma coisa assim, acho que 38. Não contei, né? A minha experiência de ler conto é assim, eu não leio na sequência, eu vou pulando de um conto para outro. Eu acho que essa entrada, assim, como, sei lá, um jogo da amarelinha do Cortázar, me deixa mais assim feliz como leitor, né? É mais transgressor, combina mais com a minha forma de ler o texto literário, com a minha forma de considerar a obra de arte, como sempre como uma transgressão, né? Então, gente, era isso. Muito grato a quem chegou até aqui. Grande abraço. Até a próxima. E vou deixar os meus parabéns para o Mia Couto, que fez esse texto tão interessante, gente. Tá certo? Até a próxima, povo. Um abração.